A indústria do medo. Financeiramente falando, é muito interessante ter uma população amedrontada e alardeada sobre o seu próprio medo, porque isso gera muito lucro para infinitos setores. Assim como a indústria da moda tem partes mais isoladas, como o criador, o desfile, o estilista, a indústria do medo também tem partes mais isoladas, como por exemplo o programa do Datena, que é um sensacionalismo midiático em cima de uma violência endêmica em capitais, regiões periféricas e urbanas muito violentas. Outro ponto interessante é pensar quem são os funcionários da indústria do medo. E a gente vai rapidamente chegar na resposta de que os funcionários da indústria do medo são os criminosos. E que é extremamente interessante para uma sociedade como a nossa, em um país gigante, sem educação, socialmente e financeiramente muito desigual, que haja muito crime. Porque havendo muito crime, a gente começa a criar uma indústria que se expande por todo tipo de tecido social. Então, a indústria do medo está presente em, por exemplo, cobrar mais caro para entrar nesse shopping porque eu ofereço segurança para ele. E cobrar mais barato nesse porque ele está num bairro violento. E cobrar mais caro nesse imóvel porque ele está num bairro seguro. E menos nesse porque ele está num bairro violento. A indústria do medo, ela também permeia a indústria imobiliária, automobilística, quando você decide blindar ou não o seu automóvel, a escola de tiro, que agora é uma moda no Brasil e até criança vai poder frequentar, a liberação de armas, a venda e comércio de armas e a milícia. Porque a milícia, ou o outro lado, o outro nome que ela recebe, a máfia, nada mais é do que um poder paralelo oferecendo segurança a uma população amedrontada. O sistema penitenciário no Brasil não funciona. Ele não reforma o indivíduo e ele não o reinsere na sociedade. Por que isso acontece? Porque o funcionário da indústria do medo, o criminoso, ele é o melhor funcionário possível. Ninguém paga salário para ele e também ele não precisa se aposentar, porque ele acaba sendo morto pela polícia ou pelos consumidores da indústria, que ao investir em segurança acabam matando ele. A indústria do medo se apoia em alguns pilares: falta de educação, falta de oportunidade de trabalho, desemprego, miséria, desigualdade social e todos esses pilares que vão levar ao crime. Outro dado importante quando a gente pensa a indústria do medo é pensar que uma população amedrontada não ocupa as ruas, não ocupa os lugares públicos, os espaços públicos. Essa população amedrontada, ela se desloca com medo da grade do trabalho para a grade da casa. E ao deixar de ocupar a rua, ao deixar de ocupar o lugar público, ela deixa de ter vivência política. A indústria do medo é inclusive ideológica ao impor sanções de organização pública e política. Talvez valha googlar quais são os países no mundo com as maiores indústrias armamentistas ou de dita segurança e pensar se esses mesmos países não são países que deixam que o crime aconteça. Porque, de novo, o crime é o principal combustível da indústria do medo. Para arrematar a nossa discussão, a gente deve lembrar que, quando eleito, a principal plataforma do Bolsonaro é uma plataforma do medo. É a liberação da arma para que você se defenda, é o discurso fácil e descabido de que bandido bom é bandido morto e de que as pessoas terão medo do capitão do exército e por isso a violência vai diminuir. A gente não pode esquecer que a família Bolsonaro está envolvida, por exemplo, com a milícia no Rio de Janeiro. E a gente não pode esquecer que, historicamente, várias figuras se valeram do medo da população para se aliar a milícias e criar poderes paralelos e depois serem eleitas. Sim, eu estou falando do Hitler na Alemanha. Qual seria o fim da indústria do medo? Como a gente construiria menos muros, menos penitenciárias, a gente precisaria de menos armas e menos grades? A única resposta que me vem para essa pergunta é a máxima de Rosa Luxemburgo: socialismo ou barbárie. Eu encerro por aqui. Até a semana que vem. Um beijinho. Tchau!